Olá, eu sou Bruno Cantinho e hoje eu vou explicar para você o que significa o Vale do Desespero. O que é o Vale do Desespero, o que acontece quando você cai no Vale do Desespero e o que você tem que fazer para sair do Vale do Desespero. Mas antes, não se esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar sempre ligado nas novidades. Você e eu já passamos por essa experiência de cair no Vale do Desespero. Mas se você não conhece ainda essa expressão, eu vou te explicar agora o que acontece antes, durante e depois do Vale do Desespero. E fica até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou mostrar para você o que você tem que fazer caso você caia no Vale do Desespero. Então, se prepara e vamos lá. Deixa eu dar uma explicação geral aí da aparência do gráfico e depois a gente entra nessas etapas. O primeiro eixo aqui é o eixo da percepção, é a sua percepção ou a percepção da empresa com relação ao que vai acontecer com o passar do tempo. Tá? Então esses são os dois eixos aqui. E quando a gente fala de Vale do Desespero, a gente está falando de um processo de mudança. E eu numerei de 1 até 7 para facilitar o entendimento com relação ao que acontece em cada etapa. Então vamos lá. Primeira é a mudança em si, aqui eu coloquei número 1, é a mudança em si. Logo em seguida, o que acontece na maioria das empresas e na maioria das pessoas? Entra numa fase de choque com relação àquela mudança. E após essa fase de choque, normalmente o que muitas pessoas enfrentam e as empresas enfrentam é a fase da negação. O que é a negação? A negação é com relação ao processo de mudança, que a mudança está acontecendo. Então, entra num processo de negação que aquela mudança está acontecendo. Logo em seguida é que entra a etapa 4, que é justamente a etapa do Vale do Desespero. É uma etapa muito perigosa, não só para as pessoas, mas principalmente para as empresas. Por quê? Porque é nessa etapa onde começam a acontecer as maiores resistências com relação ao quê? Àquela mudança que foi iniciada. E existem algumas consequências dentro do Vale do Desespero. Podem começar a surgir, além das resistências, pode começar a diminuir o desempenho das pessoas e o desempenho da empresa de uma forma geral. E se aquela mudança tem uma intenção de tentar melhorar alguma coisa, pode acontecer o processo de desistência. Então, a fase 4 é o Vale do Desespero e a fase mais perigosa que existe. O que as pessoas têm que fazer com o passar do tempo? Tem que sair da fase 4 para ir para a fase 5. O que é a fase 5? É a fase da experimentação. Experimentação com relação ao quê? Ou a experimentação com relação àquela mudança que foi sugerida. Conforme vai passando o tempo e você vai verificando que essa fase de experimentação está dando certo, você consequentemente vai chegar na fase de realização. O que é a fase de realização? É justamente que você verifica que aquela mudança ela está dando certo, está apresentando resultados e, consequentemente, você tem que implementar aquela mudança permanentemente, que é justamente quando você sai dessa fase 6 e vai para a fase 7, que é chamada de integração. Ou seja, o processo de mudança é inevitável, ela já aconteceu, ela está dando resultado. O que você tem que fazer agora? Implementar ela em toda a empresa e assegurar que ela continue permanentemente dentro da empresa. Então, é assim que funciona o Vale do Desespero. E só para enfatizar, são várias etapas, isso aí normalmente acontece com bastante gente, com bastante empresa. E eu vou mostrar depois o que você tem que fazer para evitar o Vale do Desespero. Como você viu, é importante você entender as mudanças e não ficar muito tempo no Vale do Desespero. Agora eu vou explicar para você como que eu reajo no Vale do Desespero e vou dar uma dica de como que você tem que fugir ou ficar pouco tempo no Vale do Desespero. Vamos lá! Então agora eu vou mostrar para você como que eu reajo ao Vale do Desespero. Basicamente o gráfico é a mesma coisa, não mudou nada, só que são menos etapas, é de 1 até 4.
Então vamos lá. É a mudança. E entre acontecer a mudança, o choque e a negação, a minha reação e cair no vale do desespero é muito rápida. Eu mostro aqui nessa reta aqui. Ela é muito rápida. São questões de dias ou horas, como eu mostro aqui. Ou seja, do 1 para o 2, é como eu coloquei aqui, do 1 para o 2, a minha absorção é muito rápida. Por que isso? Porque eu sei que a mudança é inevitável, eu sei que a mudança vai acontecer, então eu já faço essa absorção. Então eu não entro na fase nem de choque, nem entro na fase de negação. Eu saio da mudança, de repente, direto para o vale do desespero. E aí é onde que mora a minha dica e aonde que eu quero que vocês procurem entender. Do 2 para o 3, o que eu faço? Eu faço uma avaliação e faço um planejamento com relação àquela mudança. Então isso, dependendo, é claro, de empresa para empresa e de mudança para mudança, isso pode levar aí semanas ou até um pouco menos. Então, a forma como eu reajo, que é importante, que você tem que fazer também, é de 2 para 3 você fazer uma avaliação daquela mudança e na sequência começar a fazer um planejamento das ações para você implementar aquela mudança. E aí vem a fase o que? Eu saio do 2, vou para o 3. Ou seja, eu já entro na fase da experimentação, que é o que você tem que fazer. A mudança é inevitável, então você já tem que começar a experimentar, fazendo os ajustes e fazer a mudança dar certo. É isso que você tem que fazer. E depois do 3 para o 4, o que eu faço? Eu sempre procuro melhorar um pouco, ou seja, eu faço a implementação, eu consolido aquela implementação e já procurando sempre dar algum ajuste e procurar melhorar esse processo ou essa mudança que aconteceu. Então é assim que eu reajo ao vale do desespero, essa é a minha sugestão. Bruno, dá para evitar de cair no vale do desespero? Sim, porque se você sabe que já tem a mudança, o que você tem que fazer? Você já tem que começar a fazer uma avaliação e um planejamento, ou seja, você já pode partir do 1 para o 3, você faz uma avaliação, um planejamento e já na sequência você já começa a fazer a experimentação. Então, com menos tempo, né, você acaba gastando menos tempo nesse processo aí de absorção e negação, e você já parte para a fase de experimentação para implementar aquela mudança ou implementar aquele processo. Então, é importante você não cair, ou se cair, não ficar patinando no vale do desespero. Então, é isso que eu queria passar para vocês, é essa dica que é importante para você, para sua empresa, evitar de cair ou ficar no vale do desespero. Então, como você viu, você não pode ficar muito tempo se martelando, negando e patinando no vale do desespero. A sua ação ela tem que ser bem rápida. Então, se você gostou dessa dica, eu tenho outras histórias para contar sobre casos reais de cair realmente no vale do desespero. Mas eu vou deixar isso aí para uma outra oportunidade, para uma próxima vez. Eu gostaria de pedir mais uma vez para vocês, não esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para você continuar tendo esse conteúdo de qualidade. E eu espero encontrar com você na próxima vez. Até mais!